Olá! Hoje nós vamos tecer uma manga princesa. Uma inscrita do canal pediu uma forma de fazê-lo. Eu conheço duas, essa é uma delas. Eu inicio na metade do trabalho para cima, depois eu retorno aos pontos na máquina e continuo do meio para baixo. Comecei com 120 pontos em barra limpa. Fiz 2 carreiras de barra limpa, teci 6 carreiras do fio da blusa, que no caso é laranjado. Remalhei 6 pontos na esquerda, 6 pontos na direita. Essa é a cava. Agora nós vamos continuar até a medida da manguinha. Estou fazendo com 2 fios da industrial na regulagem 6. Vou tecer 10 carreiras e fazer uma diminuição. Eu vou fazer uma diminuição de 2 pontos na lateral a cada 10 carreiras, porque ela vai ser bufante em cima também. Então, eu preciso ter uma quantia de pontos para poder fazer as pregas. Eu uso o transportador de 4 e 6, mas também poderia usar o transportador de 2. Vamos ver com os dois métodos. Com o de 2, eu deixo 2 agulhas na lateral por enquanto, transporto as 2 anteriores, sobreponho aquelas 2 que ficaram da lateral, trago para a posição em que eu tirei as agulhas dali. Esse é um transporte que não fica a diminuição feita na lateral bem certinho, porque incomoda na hora da costura e não fica nada bem. Então, deixo 2 agulhas esperando. Chamo as 2 seguintes para cima, transporto. O dedo embaixo ajuda a fazer o transporte sem cair nenhum ponto. Vou para a lateral, puxo as 2 para cima e transporto elas para aquelas agulhas que ficaram sem ponto. Então, as acumuladas estão aqui dentro. Essas só são agulhas da lateral que vão facilitar na hora da costura. Faço diminuições a cada 10 carreiras. Com o transportador maior, de 4 por 6, eu não preciso fazer a espera. Só que esse transportador nem todas as máquinas acompanham. Ele é uma peça avulsa. Inclusive o meu está com a última agulhinha está prendendo, então eu não vou usá-lo aqui. Eu vou tentar com o de 6. Só que eu vou só usar as 4. 2 desse de 6 vão ficar na lateral, sem ser usadas. Vamos para o transportador simples, porque eu sei que muita gente vai dizer, mas eu não tenho, então não vou poder fazer? Não, vou usar esse método do transporte simples, transportador simples, para que não haja ninguém com problemas de fazê-lo.
Aqui eu teci 76 carreiras. E vou remalhar todos os pontos em cima. Então, tirei da máquina com o remalhado. Agora nós vamos fazer a segunda parte da manguinha. Selecionei 54 agulhas, trouxe-as para cima. Nós vamos colocar os pontos que foram iniciados essa manguinha nessas agulhas. Algumas agulhas vão receber 2 pontos, outras vão receber 3 pontos ou até 4. As da lateral, eu não costumo colocar muito acumulada, porque o bufante mesmo precisa ser na parte central. Então, eu coloco algumas agulhas no lado esquerdo, algumas no lado direito. Posso pegar 2 agulhas, 2 pontos ao mesmo tempo, para ir mais rápido ao serviço. Então, na lateral, eu costumo colocar de acúmulo de 2. Vamos fazer um pouco de um lado, um pouco do outro. Eu vou fazendo essa colocação para depois chegar no meio e ter vários pontos para serem acumulados, formando um franzido mais nessa parte central, onde fica o alto da manga, né? O alto do bracinho. Não é uma manga muito comum. Eu não costumo fazer, já faz bastante tempo que eu fiz a última. Mas a moda é uma coisa que vai e vem. Às vezes, você acredita, nunca vão usar mais calça de boca larga, né? Calça jeans de boca larga. E de repente aparece ali uma coleção nova e todos começam a usar novamente. Então, nunca sei se essa moda de manga princesa volta ou não. Então, sabendo fazê-la, essa é uma das formas de fazê-la. A outra é um pouquinho mais demorada, porque envolve a frontura. Pelo menos das que eu conheço, envolve a frontura. Se você conhece outra maneira de fazer, deixa nos comentários. É bom sempre aprender, trocar ideias, porque a gente não sabe tudo de tudo. Sempre estou aprendendo a cada dia coisas novas, no tricô, na informática. Então, aqui no meio, coloco também sobrepondo. Se as agulhas altas estão me incomodando, eu vou baixando. Mas na hora que eu coloco o ponto, eu prefiro trazer para cima, que daí não tem problema dela cair. Eu vou fazendo isso, já deu para perceber como é que é o trabalho. Depois eu mostro todas elas colocadas, ok? Coloquei todas as agulhas, com 2 ou 3 laçadas cada uma. Menos as da lateral, as 2 da lateral não receberam acúmulo de pontos sobre as agulhas. Essa é a metade da manga. Agora, nós vamos dessa parte em direção ao punho.
eu zero o marcador de carreiras, porque eu quero contar as carreiras e fazer a próxima manguinha da mesma medida, né? Na mesma quantia de carreiras. Não tiro a barra limpa ainda, porque na máquina é difícil de tirar sem causar algum dano. Então, eu deixo o trabalho. Como ela não foi pega a barra limpa, tem que tomar cuidado na hora que pega os pontos nas agulhas, não pegar a barra limpa, né? Como ela não foi pega, ela vai ficar sem incomodar ali no lado direito por enquanto. Coloco o fio na máquina e vou tecer. Eu vou fazer diminuições em direção ao punho, porque o bracinho vai diminuindo nessa direção, né? Agora eu vou fazer diminuições em direção ao punhinho. Faço na lateral, mas usando o transportador de 2. Transporto as duas, acumulo uma sobre a outra, acumulo uma e a outra fica na lateral para ajudar a costura. Eu vou fazer diminuir um ponto cada lado a cada 8 carreiras, que seria mais ou menos a forma que nós fazemos a manguinha. Do contrário, né, do punho em direção à cava, eu aumento a cada 8 carreiras ou a cada 6 carreiras. Então, agora eu vou diminuir a cada 8. Isso também depende do comprimento da manguinha. Eu posso ter essa manga princesa até o cotovelo, por exemplo. Ela começou na cava, eu posso tecer até o cotovelo, mas essa eu vou fazer até o punho. Isso não é uma blusa que eu esteja fazendo, é apenas uma amostra, não tem uma blusa pronta, é só a manga que eu estou fazendo. Para demonstrar que não é difícil de fazer. É um pouco diferente, porque ela começa da metade para cima, depois da metade para baixo. Mas também fica bonita. Essa intrometida é a flor, que quer ir lá para fora. Uhum. Chegando ao comprimento que eu preciso, como é que eu meço uma manga princesa? Como é que eu sei o comprimento? Eu meço igual uma manga posta. A manga posta, ela tem 2 medidas, do punho até a axila e do punho até o ossinho do ombro. Digamos que aqui já tenha chego a minha medida. Eu faço o punhinho, que vai ser virado. Posso fazer o punhinho selecionando 1 e 1, transportando 1 e 1, ou fazê-lo todas as agulhas, uma marcação e mais 8 ou 10 carreiras, e depois vão ser costuradas. Hoje as agulhas não estão colaborando comigo. Como vai ser punho, diminuo a regulagem. Fiz 16 carreiras, mas eu acho que dá pouco, vou fazer 20. Tiro com linha de outra cor, porque esse acabamento vai ser costurado, fechando o punhinho.
Então, é uma manguinha ao contrário, né? O tecido da metade para cima foi num sentido, da metade para baixo foi no outro sentido. Parece estranho, mas agora nós vamos mostrar uma forma que vai ser colocada na blusinha. Eu só vou pegar a agulha, já vejo. Já venho. Aqui, tiramos com linha de outra cor embaixo. Agora nós vamos montar manualmente a manga na blusa. Antes disso, eu preciso fazer as pregas, as pences, na parte da cava, para facilitar a colocação. Eu uso alfinete primeiro, porque o alfinete é mais fácil de fazer a prega, e depois, se não estiver bem feita, se ela estiver torta, eu corrijo. Se vou alinhavar já, eu vou ter o trabalho de desfazer o alinhavo e fazer novamente. No centro da manguinha, eu tenho que fazer uma prega que se encontre, ou o contrário, né? Que ela vá do meio para a lateral. A mesma coisa para o outro lado. Aqui em cima ela terminou quadrada, mas na hora da costura eu preciso dar o arredondado, da cavinha até aqui. Na cava também eu preciso fazer algumas pregas, porque ela tem bastante volume e a manguinha, ou a cava da blusa em si, não é tão grande quanto isso. Isso seria mais uma cava para adulto, se eu deixasse ela nesse ponto. E fazendo as pregas na lateral, eu vou dando a ideia de bufante também assim. Que daí ela vai formando uma manguinha bem interessante. Como se aqui no bracinho da criança, da pessoa, ou da quem vai vestir a blusa, fosse cheinha de algodão. Faço a mesma coisa para o outro lado. Depois que eu fiz todas as pregas, eu tiro a barra limpa, né, que está aqui no início do nosso trabalho. Tiro a barra limpa e costuro a lateral. Para colocar a manga, é melhor que ela esteja fechada, que ela se encaixa melhor na cava da blusa. Costuro a lateral, posso costurar também já o punhinho. Aqui parece diminuto, mas não é. A manguinha, ela é justa até a altura da cava. E depois na cava ela fica bufante, por isso que chamam de manga princesa. Ok? Deu para entender o mecanismo do trabalho. Aqui nessa parte de cima, poderia fazer um ponto jacaro, bolinha ou pipoquinha, ou algum desenhinho também colorido. E a parte de baixo lisa ou listadinha, ficaria né, bem interessante. Se eu não me engano, a Branca de Neve, da Disney, tem uma manguinha assim, muito bonitinha. Deu para entender? Então, bom trabalho.